A paz do Senhor Jesus para você, eu sou o pastor Maxwell Fajardo, é um prazer imenso receber você em nosso canal para conversarmos a respeito da revista Lições Bíblicas da CPAD do terceiro trimestre de 2020, uma edição especial que trata a respeito dos livros de Esdras e Neemias. O título da revista desse trimestre, Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a Reconstrução de Jerusalém e o Avivamento Espiritual como exemplos para os nossos dias. E essa revista, e esse é o primeiro vídeo das lições do trimestre, essa revista é uma edição especial, até mesmo por conta da pandemia do Covid-19, por conta dessa situação de pandemia, há igrejas que nesse terceiro trimestre estarão repetindo o tema do trimestre anterior, que foi a carta aos Efésios, e há igrejas que utilizarão essa revista, que é uma edição especial. Então, para você que quer ter mais informações sobre essa revista de edição especial, sobre o contexto de produção dessa revista, eu participei de um vídeo de comentário geral sobre a lição, sobre o contexto de produção dessa lição, sobre o tema desse trimestre. E é um vídeo em que eu participei de um bate-papo junto com o professor Caramuru Afonso Francisco, do portal Escola Dominical, e essa conversa foi conduzida pelo professor Franciclei Vito, e isso está inclusive lá no canal do irmão Franciclei Vito. Então você que queira acompanhar essa conversa que nós tivemos sobre esse trimestre, sobre essa revista, acompanhe aqui na descrição desse vídeo, você encontra o link para assistir a este outro vídeo em que eu, o irmão Caramuru, o irmão Franciclei Vito, conversamos um pouco a respeito dessa revista do terceiro trimestre de 2020, que foi produzida em condições atípicas, em condições diferentes. Por ora, eu apenas destaco que esta lição ela é uma repetição de uma revista que circulou no ano de 1993 e que foi comentada pelo missionário Eurico Bergstein, na época em que o Brasil também passava por uma série de situações difíceis, um contexto social bastante agitado. Essa revista falava sobre os princípios divinos para a restauração, os princípios divinos para viver em uma época de crise. E hoje nós estamos vivendo uma época de uma outra crise, uma crise diferente, e essa revista também pode ser muito bem aplicada a esse período em que nós vivemos. Então, uma revista comentada pelo missionário Eurico Bergstein. Como eu falei no vídeo que eu já citei, nós temos aí mais detalhes sobre este comentário, sobre o comentarista. Eu te convido a assistir. Mas hoje, neste vídeo especificamente, eu te convido para conversarmos a respeito da primeira lição dessa revista. Lição 1, Daniel ora por um despertamento. E para você que ainda não tem a revista, você já pode ter vindo aí o primeiro questionamento, que é o seguinte: olha, mas você não disse que a revista era sobre Esdras e Neemias? Sim, exatamente. Todas as lições vão tratar sobre Esdras e Neemias, mas hoje a lição de número 1 vai tratar sobre o profeta Daniel. E por quê? Porque, de certa forma, podemos compreender deste modo, tudo o que aconteceu nos livros de Esdras e Neemias, conforme estudaremos na lição de hoje, foi, de certo modo, uma resposta de Deus à oração feita por Daniel quando ele estava lá no cativeiro babilônico. Mas vamos conversar melhor sobre isso no decorrer da lição e, para tanto, eu gostaria de convidar você para podermos fazer a leitura bíblica da lição de hoje. Na realidade, a leitura bíblica em classe são 4 textos diferentes e 3 deles no livro de Daniel. Nós vamos ler Daniel, capítulo 9, do versículo 1 a 3, Daniel, capítulo 6, versículo 10, depois o capítulo 2, do 17 ao 19, e depois vamos lá para o livro de Esdras, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Bom, falando desse jeito, citando os textos,
com certeza fica um pouco difícil para você acompanhar, encontrar cada um desses textos. Então eu vou fazer aqui a leitura, vai passar aí no rodapé o trecho que eu estou lendo, e aí com certeza fica mais fácil para você acompanhar. Então eu começo em Daniel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 2:17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Esdras, capítulo 1 e versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, que seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã, que acompanha esse nosso comentário a respeito desta primeira lição. O título da lição é Daniel ora por um despertamento. Então, antes de falar dessa lição especificamente, vale a pena nós pensarmos no contexto geral do que vai tratar esse trimestre, pois essa lição serve como uma introdução a esse contexto. Bom, a história do povo de Israel no Antigo Testamento passou por um período que é o período do chamado cativeiro babilônico, que funcionou como uma repreensão severa de Deus para com aquele povo. O povo de Israel, e durante um bom período aí da história, né, de Israel, Israel se dividiu em 2 reinos, o reino do norte, que era o reino de Israel, propriamente dito, e o reino do sul, que era o reino de Judá. Nessa época do cativeiro babilônico, o reino do norte já havia ido para o cativeiro anteriormente, mas durante esse período, né, durante essa história do Antigo Testamento, por muitas vezes, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, eles se envolveram com idolatria e com vários outros pecados contra Deus. Por várias vezes essa nação, que era a nação que que foi escolhida por Deus para ser aquela que traria o Messias ao mundo, por muitas vezes esta nação se voltou contra Deus, desobedecendo aos seus mandamentos, adorando a outros deuses e não vivendo na sua prática toda a justiça que Deus esperava que aquele povo vivesse. Era o povo que traria o Messias ao mundo e por conta disso
teria que ser um povo que tivesse toda uma relação, relação exemplar com o seu Deus. Por isso que há uma série de leis, há uma série de mandamentos, né, que foram colocados àquele povo. E por muitas vezes aquele povo desobedeceu a Deus, e por muitas vezes aquele povo voltou-se à adoração de outros deuses. E por muitas vezes na história do Antigo Testamento, esse povo se distanciou de Deus, Deus mandava os seus profetas, e os profetas repreendiam aquele povo. Em algumas vezes havia um arrependimento, por algumas vezes havia alguns reis que estavam na liderança daquele povo que voltavam o seu coração para Deus, mas na maior parte dos casos o povo acabava depois voltando às práticas que desagradavam a Deus. E Deus sempre alertou que se aquele povo continuasse daquela forma, uma das consequências seria que em algum momento da história viria um povo mais forte do que eles e os levaria para o cativeiro. Isso já tinha sido profetizado muito tempo antes. E por muitas vezes Deus alertou por intermédio dos seus profetas: olha, se vocês se desviarem da minha presença, a consequência será vocês irem para uma terra longínqua, viverem em cativeiro. E foi o que aconteceu. Primeiro foi o Reino do Norte, e o Reino do Sul ainda permaneceu por mais algumas décadas, mas nós estamos aqui nesse contexto, em que o Reino do Sul foi levado para o cativeiro pelos babilônicos. Babilônicos era um império que estava surgindo com grande força ao norte de Israel, de Judá, e que invadiu Judá e levou Judá em cativeiro em 3 levas. Na primeira dessas levas, eles invadiram, obrigaram Judá que pagasse impostos a eles e levaram para o cativeiro uma série de pessoas nobres, de pessoas de famílias nobres de Judá. Dentre essas pessoas estava Daniel e os seus amigos. Olha aí, estamos começando a entrar aqui no livro de Daniel. Daniel e seus amigos foram levados nessa primeira leva, né, para a Babilônia, porque a ideia do rei da Babilônia era impedir, né, que surgisse naquele povo que ele estava dominando um grupo que se voltasse contra ele. Então eles pegaram as famílias nobres e levaram para a Babilônia. No meio dessa primeira leva de cativos estava Daniel, e é nesse contexto que se desenvolve esse livro de Daniel. Posteriormente, o rei da Babilônia invadiu novamente o Judá, e aí sim levou o próprio rei como porque os reis eles fizeram oposição ao rei da Babilônia, e o rei da Babilônia veio com muito mais força contra ele, subjugou de fato os reis de Judá, que foram poucos ali nesse curto período de tempo, enfim. Então a nação de Israel ficou nesse cativeiro babilônico. Imagina o que é você ser tirado à força da sua terra, ser levado para um país em que há uma outra língua, em que são adorados outros deuses. Imagina para você o que é viver num período onde o templo era a grande referência dos judeus da presença de Deus. A presença de Deus naquele povo era simbolizada pelo templo em Jerusalém. Basta você ler, por exemplo, o livro de Salmos. Há vários salmos que retratam o que o templo em Jerusalém representava. Basta você ir, por exemplo, lá para o Salmo 48, grande é o Senhor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Esse santo monte é a cidade de Jerusalém, onde estava o templo. Então o templo simbolizava a presença de Deus com o seu povo. E com o cativeiro, este templo foi destruído. O símbolo da presença de Deus com o seu povo foi aniquilado por uma nação estrangeira. E esse era o contexto desse cativeiro. E Deus levantou profetas nessa época. Inclusive o profeta Jeremias foi um dos profetas que viveu, que exerceu seu ministério justamente nessa época em que começa o cativeiro. E Jeremias ele profetizou: olha,
vai vir o cativeiro e vocês não devem se revoltar, não há o que se fazer, vocês irão de fato para o cativeiro. E é assim que Deus quer que as coisas aconteçam. Houve quem tentou se revoltar, houve quem tentou não se submeter, e a orientação de Deus naquele caso era que eles deveriam sim se submeter ao jugo da Babilônia. E assim foram 70 anos de exílio, né? 70 anos de cativeiro para aquele povo. E por que 70 anos? E aí é uma das chaves para nós entendermos a lição. Um dos mandamentos que Deus havia dado para aquele povo é que eles deveriam cumprir o ano sabático. O que era o ano sabático? Isso você verifica lá no livro de Levítico. O ano sabático, o povo de Israel, que vivia essencialmente da terra, deveria cuidar, deveria plantar, deveria cuidar da terra durante 6 anos. Durante 6 anos eles deveriam plantar, deveriam colher, mas no 7º ano era o ano de descanso da terra. Durante 7 anos eles não deveriam se preocupar em plantar, em colher, e Deus falou que abençoaria no 6º ano, de tal forma que eles não precisariam ter todo esse trabalho no 7º ano. Era o ano de descanso da terra. Então, a cada 7 anos haveria um ciclo de descanso da terra, que era um ciclo necessário para a renovação da terra, enfim, para o descanso. E Deus prometeu que sustentaria este povo durante esse 7º ano do ciclo. E o que acontece é que esse ciclo ele não foi observado, ele não foi guardado pelo povo. Durante 70 vezes, 70 ciclos desses não foram cumpridos. A terra não descansou como Deus havia ordenado que deveria descansar em meio a esses ciclos. E juntando-se a todos os outros pecados, a todas as outras formas daquele povo agir contra Deus, uma das coisas que Deus disse através do ministério do profeta Jeremias foi: o tempo que vocês vão ficar nesse cativeiro, o tempo das assolações de Jerusalém, que é a expressão que aparece aqui nesse capítulo 1, será de 70 anos. E por quê? Porque foram 70 anos ou 70 vezes em que aquele ano de descanso da terra não foi respeitado. Então vocês não estarão na terra por 70 anos, e o tempo que a terra deveria ter descansado, ela descansará. Então veja, quando eles foram para o cativeiro babilônico, havia uma promessa, ou melhor, havia uma profecia de que o período do cativeiro seria de 70 anos. E aí a gente volta à figura de Daniel. O livro de Daniel é um livro bastante interessante. Ele é um livro com uma narrativa histórica bastante densa, não é? Bastante longa, e também tem muitas profecias no livro de Daniel. E Daniel, eu digo dessa narrativa histórica porque o livro de Daniel cobre a maior parte desse período do cativeiro. Quando Daniel foi levado para o cativeiro, ele era um jovem, ele era um rapaz bastante jovem, que foi levado para o cativeiro junto lá com os seus 4 amigos, os seus 3 amigos, né, 4 com ele, que são citados lá no livro de Daniel, que depois foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados muito jovens. E o livro de Daniel mostra para nós todo esse período em que Daniel passou nesse cativeiro, e conta-nos trechos da história de Daniel desde a sua juventude até a sua velhice. Então, no começo do livro de Daniel, nós temos um Daniel bastante jovem, né, indo para a Babilônia, e lá pelo meio do livro de Daniel, há histórias sobre Daniel em que nós já temos um Daniel bastante idoso, que passou décadas nesse exílio na Babilônia. Inclusive, até a famosa passagem de Daniel na Cova dos Leões, é muito provável que quando Daniel foi lançado na Cova dos Leões, ele já tivesse aí por volta dos seus 80 anos de idade.
já era próximo ao período, já próximo ao período final aí da vida de Daniel. Então Daniel ele passou por todo este processo na Babilônia, teve posições importantes em diferentes governos, porque primeiro foi Nabucodonosor, e Daniel acabou tendo uma posição de destaque com Nabucodonosor, depois no reino do seu filho, enfim. Daniel ele chegou a ocupar um cargo que seria similar ao cargo de ministro, chegou a ser governador, enfim, ele ocupou posições chaves, posições importantes neste período em que Israel, em que Judá estava no cativeiro babilônico. É importante nós termos isso em mente. No entanto, embora Daniel estivesse ali, tivesse cargos naquele governo, ele nunca perdeu a identidade de quem ele era. Ele era um judeu que lembrava-se e que conhecia todas as promessas de Deus para seu povo. E era alguém que desejava ardentemente que aquele ciclo de escravidão terminasse o quanto antes. Mesmo que pessoalmente ele fosse beneficiado com ele. Porque veja, Daniel tinha uma posição de destaque ali no império, mas mesmo assim desejava o bem para todo o seu povo. É nesse contexto todo de cativeiro da vida de Daniel que nós entramos na lição de hoje. O texto que nós lemos aqui em Daniel capítulo 9, o primeiro dos textos que nós lemos, diz que Daniel ele estudava as profecias de Jeremias. Lembre-se que eu falei que Jeremias foi alguém que profetizou, foi um profeta que exerceu o seu ministério no começo desse período do cativeiro. Quando o povo estava para ir no cativeiro, ele passa justamente por esse momento da queda de Jerusalém. E Daniel, conhecendo as profecias de Jeremias, lendo as profecias de Jeremias, ele viu a referência nas profecias de Jeremias, que eu tinha comentado agora há pouco, de que aquele cativeiro duraria 70 anos. E em Daniel capítulo 9, Daniel ele percebe que os 70 anos que havia sido profetizados por Jeremias estava dando tempo daqueles 70 anos. E acontece que a situação histórica, a situação, o contexto em que Daniel estava quando fez essa oração, não havia nenhuma indicação de que a situação mudaria, de que aquele cativeiro mudaria. E Daniel, então, no capítulo 9, ele ora a Deus para que houvesse essa restauração. Veja, aqui nós conseguimos entender por que a lição do trimestre, embora trata de Esdras e Neemias, começa com Daniel. Porque esta restauração se deu durante os ministérios de Esdras e Neemias, que estudaremos a partir da próxima lição, mas o início disso tudo foi indicado nesta oração intercessória do profeta Daniel. Daniel ele já estava bastante idoso nesta época, ele não participou deste processo de restauração, mas orou por este processo de restauração. E logo depois da oração de Daniel, depois de um período muito curto de tempo, a mudança começa a acontecer. E Daniel pega o comecinho dessa mudança. Embora a restauração que Daniel pede aconteça posteriormente sobre os ministérios de Esdras e Neemias, que estudaremos de maneira pormenorizada durante as próximas lições. Então eu quero focar nesta oração de Daniel. Então, em Daniel capítulo 9, Daniel ele ora a Deus, ele primeiro percebe que chegou-se esses 70 anos e ele prostra-se na presença de Deus, pedindo que Deus intervisse em prol do seu povo. E depois eu quero convidar você a fazer uma leitura do capítulo 9, do capítulo 10 de Daniel e acompanhar-se aí como é que foi esta oração de Daniel. E o que eu quero destacar é isso. Daniel ele se coloca na presença de Deus, e a postura que Daniel tem na sua oração é uma postura muito importante, uma postura muito interessante. Veja, não há como nós nos debruçarmos por toda esta oração de Daniel, que ocupa aí a maior parte do capítulo 9, mas eu destaco algumas coisas desta oração.
Primeiramente, Daniel, ele se apresenta a Deus e diz: Senhor, olha, eu tenho plena consciência do porquê o povo está nesse cativeiro. Eu tenho consciência de que nós pecamos. E veja, não foi nem Daniel individualmente que pecou. O sentimento de nação, não, o sentimento de povo é muito forte, o sentimento coletivo ali presente na oração de Daniel. Ele individualmente não tinha pecado. Foi fiel durante toda a sua vida, como seu livro mostra, mas ele se apresenta ali em nome do povo. Inclusive, em nome do povo que tinha pecado lá no passado. Diz: nossos antepassados pecaram e eu tenho plena consciência disso. E aí ele diz lá no meio do texto, né, Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, mas ao Senhor pertence a misericórdia. Toda essa coisa confusa que aconteceu é por nossa culpa, mas o Senhor é misericordioso. E Daniel então pede a misericórdia de Deus e é movido justamente por esse sentimento de entender que os 70 anos que o próprio Deus disse que duraria aquele processo estava chegando-se ao fim. Então, primeira coisa, ele se coloca como um representante do povo na sua oração, pedindo perdão a Deus pelos pecados do povo. Essa primeira coisa muito interessante, esse sentimento coletivo presente na oração de Daniel, ele é um sentimento maravilhoso. E mais para o final da oração, Daniel ele apresenta a seguinte ideia, né? Ele diz: Senhor, e se o Senhor está, né? Claro, ele não usa exatamente essas palavras, mas a ideia presente na oração dele é justamente essa: Senhor, se o Senhor precisa de alguém que esteja à sua disposição para poder trabalhar por ti neste contexto de restauração, eu me coloco à disposição. Daniel ele se apresenta à disposição para que Deus pudesse cumprir os seus propósitos de restauração. Daniel sabia que Deus tinha um propósito de restauração para aquele povo e ele se coloca à disposição de Deus para cumprir aquele propósito através da sua vida. Isso é algo maravilhoso, né? Daniel, um senhor aí, já com os seus 80 e tantos anos de idade, e disposto a trabalhar, disposto a fazer o que fosse necessário. Logicamente que quem Deus usou para a restauração não foi Daniel, mas foi Esdras e Neemias, mas esse sentimento de Daniel ele foi repassado, né, de certa forma, a Esdras e Neemias, conforme estudaremos nas próximas lições. Então, esta oração de Daniel, esse sentimento de humildade de Daniel na presença de Deus, esse sentimento de alguém que, mesmo estando numa posição privilegiada ali entre os babilônicos, se coloca ao lado daquele povo que estava sendo oprimido há tanto tempo e pede a Deus, do fundo da sua alma, que acontecesse de fato aquela restauração. Este é o profeta Daniel que ora ao Senhor. E o que eu quero destacar com você é o contexto em que tudo isso aconteceu. Daniel capítulo 9, versículo 1, que foi o primeiro versículo que nós lemos, diz que foi no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído sobre o reino dos caldeus. Veja, os babilônicos já tinham caído, né? Vieram os medo-persas, né? O povo da Média junto com os persas, fizeram o império medo-persa, derrubaram o Império Babilônico, então tinha mudado o Império, mas mesmo com essa mudança do Império, ainda naquele momento não existia nenhum indicativo político, não existia nenhum indicativo naquele contexto de que haveria uma restauração. E aqui é importante, vamos falar um pouco sobre a política desses povos dominadores, esses impérios da antiguidade. O povo que dominou os judeus e os levou para o cativeiro eram os babilônicos. E qual era a política de dominação dos babilônicos? A política de dominação dos babilônicos era impedir que os povos que eles estavam subjugando continuassem a morar nas suas terras e continuassem ali desenvolvendo culto aos seus deuses nas terras em que eles moravam. Então os babilônicos tinham essa política que não foi apenas com os judeus, eles invadiam a terra,
destruíam o templo e impediam, né, que eles continuassem desenvolvendo. Mas ele permitia ainda que aquele povo existisse. O que não aconteceu lá com o Reino do Norte, a política do cativeiro aplicado ao Reino do Norte, né, anteriormente, por parte dos assírios, era fazer com que os povos subjugados, né, se casassem com pessoas do povo que estava oprimindo, para impedir que a descendência continuasse. Os babilônicos ainda permitiam que a descendência daqueles povos continuasse, mas impedia que eles continuassem a sua vida normal ali nas suas terras. Então eles tinham essa política do cativeiro. E 70 anos havia se passado. Durante aqueles 70 anos o povo mudou muito, o povo desenvolveu, por exemplo, as sinagogas, teve que desenvolver uma forma de adorar a Deus sem ter o templo estabelecido, né? E aí apareceram as sinagogas, que são muito fortes lá no Novo Testamento, na época de Jesus, e se desenvolveram nesta época. Enfim, várias mudanças aconteceram no povo. Então, pensando-se na estratégia política de dominação, a estratégia dos babilônicos era essa. E aí os babilônicos caíram, os medo-persas invadiram, derrubaram. Tem toda a história dessa queda no livro de Daniel. E aqui o texto diz que Daniel ora, mas ele percebe que talvez as coisas ainda não mudariam. Mudou o governante, mas o indicativo é que parece que ainda as coisas não tinham começado a mudar no que diz respeito aos judeus. E aí acontece algo bastante interessante. Dali à frente, levanta-se um novo governante. Levanta-se Ciro. Não vamos nos estender muito sobre Ciro hoje, porque vamos falar mais sobre ele nas próximas lições, mas Ciro foi o governante que, quando tomou o poder, mudou completamente essa política de domínio. Se a política até então implantada desde Nabucodonosor era de levar os povos para a Babilônia e impedir que eles continuassem a se desenvolver, a política de Ciro era diferente. A política de Ciro era permitir que esses povos retornassem para as suas terras, permitir que esses povos, inclusive, adorassem aos seus deuses, e ele permitiu isso para os judeus e para outras nações também, desde que esses povos continuassem subjugados a eles, pagassem os seus impostos, enfim, ele tinha uma política de dominação diferente, né? E aqui entra uma questão que eu acho que é fundamental tanto para a lição de hoje quanto para as outras lições. Porque da forma como eu estou falando, pode-se dizer, não, mas não é Deus quem levantou Ciro, e aí eu estou falando que era uma política de dominação que Ciro tinha, e aí alguém pode perguntar, então a explicação que você está dando é uma explicação militar, uma explicação política? Não seria a intervenção de Deus em ter levantado Ciro para a restauração do povo? E aí eu digo que as duas coisas estão certas. Porque Deus, e eu compreendo que Deus age desta forma na história da humanidade, Deus usa circunstâncias, as circunstâncias do contexto em que as coisas estão acontecendo, muitas vezes circunstâncias políticas, circunstâncias sociais, para fazer se desenvolver o seu propósito. Então, é possível que alguém analise, é possível que nós analisemos o governo de Ciro e podemos dizer, não, Ciro ele tinha uma estratégia de dominação diferente, por isso que os povos voltaram para Jerusalém, por isso que os judeus voltaram para Jerusalém. E aí alguém pode olhar isso e dizer, então quer dizer que não foi Deus que agiu, era simplesmente uma política de dominação diferente. Mas aí eu digo que as duas coisas aconteceram. Era sim uma política de dominação diferente, mas a Bíblia nos ensina que no meio disso tudo também estava a mão de Deus. Veja, Deus é aquele que domina sobre todo o universo. E ele próprio disse que havia levantado Ciro com esse propósito de permitir com que os povos retornassem para as suas nações, de permitir, e é o texto que nós lemos aqui no comecinho do livro de Esdras, que nós vamos nos aprofundar melhor na próxima lição,
né? Deus levantou Ciro para permitir que o povo voltasse. Ciro não conhecia Deus, já havia uma profecia lá no livro de Isaías, capítulo 45, citando Ciro por nome, inclusive, e Deus falando, não, eu levantei Ciro sim para que o Ciro faça isso. E aí a pergunta que você pode me fazer é essa, então foi uma circunstância política, foi ação de Deus, e eu diria que Deus usou essa circunstância política para fazer com que os seus propósitos fossem cumpridos. Ele usou, inclusive, essa dinâmica diferente que Ciro queria imprimir ali ao seu império, e usou isso para glorificar o nome dele. E eu digo isso, né? Porque às vezes a gente pode ter essa tendência de achar que uma explicação que leve em conta o contexto, uma explicação dos fatores humanos ali, necessariamente anula a explicação da ação divina. E eu entendo que não, pelo contrário. Deus atua mesmo nos fatores, quando os vários fatores humanos estão colocados. Deus é o Senhor da história e ele entra na história humana quando quer e para fazer cumprir os seus propósitos da maneira como ele quer. Então, eu diria que as duas coisas podem ser entendidas nesse contexto. Tanto essa política de dominação diferente de Ciro e como Deus utilizou isso para fazer cumprir os seus propósitos. Até porque se Deus não quisesse, Deus poderia ter tirado Ciro, ter colocado outras pessoas, como permitiu que Babilônia, por exemplo, caísse. Enfim, Deus é o Senhor da história e as ações humanas, os planos humanos, a forma humana de fazer as coisas não são, jamais foram e jamais serão um impedimento para fazer com que Deus cumpra os seus propósitos na humanidade. Mas nós retornaremos a este tema nas próximas lições e eu te convido a nos acompanhar para podermos estudar como foi esse processo de restauração, como foi esse povo voltando para Jerusalém, reconstruindo esse templo que estava destruindo, reconstruindo toda a sua identidade nacional e como isso aconteceu por intermédio dos ministérios de Esdras e Neemias. Mas hoje, para hoje, destacamos essa importância da oração de Daniel. Daniel, ele orava porque ele entendia qual era o projeto de Deus. Ele entendia que Deus tinha um projeto maior para o povo, que era maior do que o projeto para si mesmo. Daniel, ele não ora pensando em si mesmo, até porque ele já estava bastante idoso, ele sabia que ele não viveria a plenitude de tudo aquilo que ele estava pedindo na sua oração. Mas ele faz uma oração que abrange mais do que si mesmo. Uma oração que tinha a ver com os propósitos de Deus para o seu povo, para a sua nação, e coloca-se a essa disposição. Nós estamos vivendo, irmãos, para você que está nos assistindo agora, na época em que esse vídeo foi gravado, pode ser que no futuro você esteja assistindo depois que passou todo esse processo aí de pandemia, mas nós também estamos vivendo um período bastante conturbado, como vivia Daniel, como vivia Esdras e Neemias. E Daniel, no meio desse período todo conturbado, ele entendeu o propósito de Deus e passou a orar em prol de que esse propósito pudesse se cumprir. E que essa possa ser a nossa oração no meio desse período conturbado que nós estamos vivendo. Que possamos compreender o propósito de Deus para a humanidade, o propósito de Deus, aquilo que Deus pode fazer no meio dessa situação toda, e que possamos orar em prol do cumprimento deste propósito. E tal qual Daniel, que não apenas orou para que o propósito de Deus se cumprisse, ele sabia que Deus tinha um propósito e orou por isso, mas orou principalmente para que Deus o incluísse nesse propósito. Ele disse, Senhor, o Senhor tem um propósito, e se o Senhor quiser, eu estou à disposição para cumprir esse propósito. Deus chama a mim, Deus chama a você, Deus chama a cada um de nós para nos colocarmos à disposição dele, para fazer com que o seu propósito possa se cumprir no lugar, no contexto em que nós vivemos. Eu quero orar com você nesse instante. Amado Deus, glorioso Pai, nós louvamos e engrandecemos ao teu nome. Senhor, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus glorioso, o Senhor é o Deus que cuida de nós de uma forma especial e gloriosa. Quero apresentar a Ti a vida deste teu servo, desta tua serva que nos acompanha nesta aula, neste momento, e pedindo, Senhor, que Tu possas alcançar com as Tuas ricas e selecionadas bênçãos, Senhor.
Que da mesma forma que aconteceu com Daniel, que entendeu o teu propósito, naquele contexto que estava vivendo, que cada um de nós possa compreender o teu propósito para com as nossas vidas, entender que o teu propósito para conosco, Senhor, é maior do que nós mesmos. É um propósito que vai além de nós mesmos. É um propósito estabelecido em teu Filho de salvar a humanidade, de restaurar todas as coisas, e que nós possamos nos colocar à tua disposição para cumprirmos este propósito para a glória e louvor do teu nome. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que Deus possa abençoar a sua vida. Te convido para na próxima semana acompanharmos a próxima lição e estudarmos no decorrer desse trimestre os livros de Esdras e Neemias. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.